Leitura do livro Ave Luz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Otimismo. É bom que falemos um pouco das cidades históricas neste livro, principalmente no campo que abordamos sobre as coisas do Espírito. Falar em Tiberíades é recordar tempos que nos fazem muito bem. É lembrar Moisés, os profetas e principalmente Jesus Cristo. É nome de uma cidade famosa por muitos aspectos que já descreveremos. Tiberíades se encaixa às margens do Mar da Galileia, a quase 1 quilômetro das suas praias. Foi construída por Herodes Tetrarca, consagrada com esse nome em honra de Tibério César, na época imperador romano. Foi palco de muitos acontecimentos notáveis, tendo sido em certa época a capital da Judéia. Foi uma das cidades mais expressivas da Palestina. Para lá mudou-se o Sinédrio e foi ali que o Velho Testamento foi adaptado para melhor e maior entendimento do povo. Era, por assim dizer, uma cidade sagrada. Visitaram Tiberíades grandes personagens da política romana e grega e profetas, incluindo o Cristo. Ali se abriram mais tarde escolas somente comparáveis às dos grandes centros mundiais como Roma, Grécia e Egito. Era uma Mênfis moderna. Os cidadãos de Tiberíades passaram a chamar o Mar da Galileia de Mar de Tiberíades, pelo seu valor e sua força no concerto dos grandes centros comerciais. Riscavam o Mar da Galileia desde a manhã até altas horas da noite, luxuosas galeras romanas e gregas em missões especiais ou em trabalhos comerciais que o ambiente requeria. Porém, deixemos a fama, o fulgor de Tiberíades, para falar dela na sua mais pura simplicidade, da primeira metade do primeiro século do cristianismo. Aqui certamente não haveria espaço para que relatássemos tudo com eficiência. Para isso seria preciso escrever um livro somente dedicado a Tiberíades. Todavia, nosso objetivo é outro. É buscar os efeitos fornecidos pelo sol espiritual que passou por ali na presença dos seus discípulos. E aqui vamos lembrar do apóstolo Judas Tadeu. Judas estava nos arredores de Tiberíades, meditando sobre seu dever, querendo conciliar os trabalhos materiais com os espirituais, mas não podia se inclinar para um lado nem para o outro. O que fazer? Como buscar entendimento para tal situação? Começava a fraquejar, precisava de otimismo. E como encontrar essa força? Pensando, já o tinha feito antes, sem nada conseguir. E agora? Sentiu-se abatido. Deslizavam em sua mente muitos amigos, cujas feições demonstravam alegria em todos os momentos, cheios de vida, cheios de otimismo. E ele, Tadeu? O que fazer, meu Deus? Mas uma esperança raiou na sua cabeça. Procurar Jesus, pois ele era o mestre dos mestres, o Filho de Deus, o profeta dos profetas, haveria de mostrar-lhe o caminho para alcançar o otimismo
a coragem para enfrentar todos os caminhos difíceis. E andando deparou-se com um velho casarão escondido pelos braços recuados de antigos arvoredos no sítio de Talion, velho morador e famoso mago negro naquela região. À porteira já o esperava uma senhora de traços grosseiros, saudando Tadeu. Esta convidou-o para entrar com amabilidade forçada pela sua posição. Tadeu, espantado, pensou firmemente em Deus. Meditou um pouco o que poderia ser aquilo, mas entra acompanhando a esquelética mulher. Quando entrou em um grande salão subterrâneo, reconheceu a cilada. Poderia, com suas próprias forças físicas, desbaratar aquelas mulheres que ali estavam, embebidas em certos rituais a que o fanatismo e a ignorância as amarravam. Mas, por já conhecer a verdade com Jesus, cedeu um pouco e disse, meio ofuscado com o ambiente: "Que quereis de mim?" Nada responderam. Alguém saiu do círculo, vestida de preto, rosto encoberto, e levam-no para o centro do espetáculo trevoso. Depois deu uns gritos sibilinos que ecoaram por toda a casa, e Tadeu viu com os próprios olhos da carne uma forma estranha às suas sensibilidades aparecer ao seu lado, com palavras que não merecem ser repetidas nesta mensagem, querendo tirar o discípulo do mestre do rebanho de luz, prometendo a ele o céu e o mar, as coisas mais atrativas, o mundo, a fortuna, a posição, a sabedoria e a coragem. Tadeu sentiu as mais estranhas sensações que nunca pudera imaginar. Pensou, mesmo sem disposição, em Cristo. Tentou orar, mas não conseguiu. Tadeu era um médium de efeitos físicos, e para que os trabalhos daquele antro de perversidade se processassem, o discípulo de Jesus era a chave com que as trevas poderiam abrir muitas portas. No entanto, o agente das sombras tinha que afastar Tadeu das hostes de Jesus. Usou argumentos, ofereceu tudo, demonstrou seus poderes diante do discípulo, que se sentiu abismado, mas não vencido. Ofereceu a Tadeu o que ele estava querendo: otimismo e coragem, para tudo em um passe de mágica, mas que ele fizesse um pacto de ser um dos seus comandados. Tadeu sentiu na hora um impulso diferente da consciência e falou com segurança: Nunca, nunca serei um dos teus agentes para espalhar o mal. Fica com os teus, pois eu já sou de Cristo e Ele habita em mim. Estou fazendo força para achá-lo com mais eficiência. Estás perdendo tempo. E Tadeu balbuciou uma oração com todo o fervor naquele quinhão das trevas, impulsionado pela força do bem e do amor. Desfez-se a figura animalesca e um cheiro esquisito embriagou os presentes, que estremeceram nas suas posições. Tadeu levantou-se sem despedir
trêmulo, mas saiu com o pensamento fixo em Cristo e em Deus. Custou a achar a saída para Tiberíades. Todos os caminhos o traziam novamente ao mesmo local, até que conseguiu o seu objetivo, dando graças a Deus. Judas Tadeu, desconcertado, mas feliz, aparece em Betsaida, deixando transparecer indiferença aos companheiros em Cristo. Contudo, aparece na igreja dos pescadores. Nessa noite, João foi convidado para abrir a assembleia e elevou aos céus uma oração que o amor se encarregou de impulsionar. Judas Tadeu, pelo seu estado depressivo, somente viu uma saída para a sua paz: pedir diretamente a Jesus seu conceito de otimismo. Perguntou com certo constrangimento: Mestre, perdoa-me a intromissão, pois preciso como nunca da sua fala a respeito do otimismo. Em dados momentos, sinto-me como folha seca ao vendaval, como um rio que perdeu o contato com sua fonte. Enfim, Senhor, quero mesmo é te ouvir. Fala-me o que queres que eu ouça. O mestre, ponderado e altivo, considerou a situação do discípulo e abordou o assunto com amabilidade. Judas Tadeu, que Deus te abençoe, meu filho. É justo o que queres saber e por certo conquistar. O otimismo é certamente uma feição divina que pode se apoderar das criaturas e fazer parte delas nas suas caminhadas para a eternidade. O otimismo e a coragem são quase idênticos. As diferenças parecem não existir, pelo que apresentam de semelhante. Não obstante, para nós que idealizamos a perfeição e trabalhamos com esse objetivo, nos interessa muito onde o otimismo deve ser separado da coragem e até que ponto devemos ceder a essas forças que a alma desperta e arregimenta em seu interior em busca da felicidade. Em primeiro lugar, deves saber que toda perfeição exige esforços compatíveis com suas qualidades. Não podes pensar jamais que essas conquistas das almas são doadas por alguém, a não ser por aquele que nos criou, que já nos fez com todas as perfeições em estado latente, deixando a nós o trabalho de conquistar o aperfeiçoamento, esforçando-nos pacientemente em todas as direções, para que esse bem eterno acorde em nós o tesouro depositado pelo Senhor no cofre divino das nossas consciências. Toda facilidade é filha da ilusão. Parece brilhar aos olhos dos que adotam a preguiça. Porém, é breve, qual fumaça que se desfaz ao sabor dos ventos. Comparemos com a natureza e sintamos essa verdade nos animar para o trabalho, devagar, mas sempre. Se queres ser um mestre, em primeiro lugar tens de te fazer aluno, não contrariar o tempo
e despender todos os esforços que estiverem ao teu alcance. E mesmo assim, não parar de estudar no mundo e no livro da natureza, para que cada vez mais possas oferecer o melhor aos que te seguem. Jesus parou por instantes. Aproveitando o descanso da fala do Senhor, alguns dos discípulos conversaram baixinho uns com os outros sobre os intrincados assuntos que o Cristo abordava, onde o Mestre criava imagens usando a própria natureza para ser melhor entendido. Notando ansiedade nos discípulos, Jesus apresenta novas riquezas sobre o assunto em pauta. Judas. O otimismo se apresenta como um perigo aos desprevenidos de certo senso. É digno que o atinjas até onde ele possa ser útil na escala das qualidades. O exagero faz dele uma entrada para a inconsciência e pode entorpecer a razão, despenhando em vales que o arrependimento marcou muito tempo para ser feito o reparo de um impulso que a disciplina não atingiu. Aí é que o otimismo passa a ser coragem. Ele é meio cego e, por vezes, mesmo em caminhos tortuosos, se alimenta e está disposto a seguir, mesmo nos corredores da sombra. O otimismo é a coragem educada, e a coragem é o otimismo em preparo. É necessário, Tadeu, que usemos a inteligência, aquela que a Boa Nova igualmente disciplinou, para que possamos vigiar o nosso otimismo no seu grandioso trabalho no decorrer das nossas labutas. O dia a dia pede de nós essa disposição para que sintamos a vitória. Contudo, um juiz dentro de nós julga sem piedade os nossos erros, aplicando as sentenças correspondentes com as faltas cometidas. O tribunal da consciência só sentencia depois dos fatos. A vigilância é montada pela razão, que se enriquece pela inteligência, aliada aos sentimentos. Eis que é aí que se inicia a nossa tarefa, o nosso trabalho, o trabalho da Boa Nova. Despertar o homem, fazer nascer o homem novo dentro do homem velho e dizer para ele que viva, que ande, que fale, que se abrace com Deus nos seus próprios caminhos internos, para que a felicidade possa atingir outras áreas da vida ainda desconhecidas. Todos tinham os olhos fixos no Nazareno. Após alguns segundos de pausa, continuou o discurso. Judas, meu filho, o que aconteceu contigo naquela noite de trevas não representa uma fração do que ocorre todos os dias em muitos pontos do mundo. O mal, meu filho, já está organizado. Falta-nos organizar o bem e confiar nele como o ambiente da verdadeira paz. Foste um pouco enganado para sentires o que podes passar apartado de mim.
Eles não são verdadeiramente maus, são ignorantes. De tanto mexer com fogo, acabam queimando as suas próprias possibilidades de servir e de amar. O mal que pretendem fazer servirá para despertá-los mais tarde para o bem que nunca morre e que os espera a todos. A escola do otimismo é essa a que já pertences pelo coração e que gradativamente haverás de conquistar, dependendo da tua disposição de servir, de trabalhar e mesmo de sofrer por ela. De novo te falo como um pai para todos os que me cercam com amor. Não queiras nada com facilidades, pois essas pertencem aos tardos de inteligência e esquecidos de sentimentos superiores. A fala de Jesus abrandou-se e a mansidão tomou conta de sua feição divina, quando finalizou com estas palavras: Meus filhos, que Deus nos abençoe nesta obra universal do amor. Olhou com humildade para Judas e remata: Judas, eu sou otimista por excelência. Creio na eficácia da missão que empreendemos, mas nunca deixes o otimismo tomar as vestes da violência, nem a rota da imprudência, e muito menos feche os olhos nos momentos difíceis, deixando surgir a coragem cega que não mede consequências. Terminou a reunião e a multidão era compacta do lado de fora. Muitos doentes esperavam a saída de Cristo para ao menos tocar suas vestes. Naquela madrugada, o Senhor curou a muitos e Pedro, no seu jeito instintivo, abriu alas para que o mestre pudesse passar. Tadeu sentiu-se melhor, muito melhor. Contudo, não quis conversar com ninguém naquela noite e foi pensar no assunto para dormir melhor. Que Jesus nos abençoe. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura.
de vida de tua criatura, que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim, que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Fonte de vida e generosa